Primeiramente, eu quero acalmar todos, pois pode, de certa forma, parecer um tema muito complexo, muito profundo, algo que você já não tenha mais tempo para conseguir entender profundamente, mas eu quero trazer, não as minhas palavras, mas assim de um rabino, que nos diz que tudo aquilo que nós vamos aprender nessa vida, nós já carregamos em nós mesmos. Basta que a gente tenha esse estímulo para relembrar. E é por isso que é necessário que nós continuamente trabalhemos pela dissolução desses condicionamentos, desses traumas, de todas essas barreiras que nós nos autoimpomos contra a nossa jornada espiritual. E a Cabala, ela mais do que alguma nova crença, alguma nova religião, ela é uma forma de nós conseguirmos ler o grande livro da natureza. Um alfabeto que nós já conhecemos, mas que por alguns motivos esquecemos. E a Cabala vem exatamente para nos auxiliar a reaprender a linguagem da natureza. E um dos princípios básicos é que existem dois mundos. Existe o mundo oculto e o manifesto. E os dois formam um só, na unidade da vida. E tomando como princípio a unidade, eu quero primeiro explicar os dois termos que dão título a essa palestra. Começando pela senda. E quando eu falo de senda, eu acho importante diferenciar senda, caminho espiritual, de busca espiritual. Porque busca espiritual já pressupõe que é algo que a gente perdeu, que a gente está procurando. E normalmente, quando se busca espiritualidade, a gente costuma ir para uns lugares bem longe, tipo Índia, Nepal, para qualquer lugar que tenha, inclusive, algum turismo religioso e tal. O que eu diferencio da senda, porque enquanto você vai buscar a espiritualidade em algum lugar tido como espiritualizado, a senda você simplesmente vive a sua vida aplicando o seu conhecimento de espiritualidade em todos os momentos, seja nos momentos mais prosaicos, como o método lotado, que é o momento perfeito para você verificar se o seu budismo está em dia. Porque é muito fácil você falar hashtag gratidão numa viagem à Índia, mas é difícil você sentir gratidão por ter conseguido ficar de pé no metrô, já que você poderia estar entrevado numa cama. É assim mesmo, viu? Para quem não pegou o metrô. Parece o cara de um filme. Esparta. É porque Esparta quando você vai tentar pegar um banco vazio, aí o pessoal se mata para conseguir sentar. Essa é a minha ideia de senda. É a vivência espiritual como a vida em si. A vida em si é o nosso caminho espiritual. E eu gostaria, antes de mais nada, explicar o que eu chamo de cabalas. A diferenciação eu basicamente sigo o que a gente encontra de literatura disponível, principalmente em português. Normalmente, não é regra, não vi ninguém nunca botar essa regra, mas normalmente, quando você vai procurar um livro de cabala, se o título dela diz Cabalá, com K e H no final, ou esse acento no A, costuma ser voltado à sabedoria hebraica, judaica. Normalmente, quando é Cabala com o tônico no K, costuma ser a Cabala gnóstico-cristã. E quando você fala de Cabala, mas com esse Q na frente, principalmente em inglês, esses livros costumam ser feitos por autores hermetistas, seja da Golden Dawn ou de algumas ordens mais recentes. Então eu vou fazer uma breve linha do tempo comentando essas duas primeiras. Bom, o termo Kabbalah, de acordo com o volume 5 da DS, procede do termo receber por tradição. Normalmente uma tradição oral que é transmitida de um grupo, uma geração de sacerdotes para a próxima. E como durante muitos e muitos anos ele foi sempre uma tradição oral, demorou muito para ele ser escrito, posto no texto. Tanto é que é uma tradição antiquíssima, mas que seus textos são relativamente recentes, comparados com outras tradições. 3 textos
que eu quero apresentar a vocês é o Sefer Yetzirah, que ele poderia ser chamado de o Livro da Criação, publicado, como vocês estão vendo, no século XI depois de Cristo, ou seja, relativamente bem recente. Ele apresenta basicamente uma estrutura poética, uma estrutura de aforismos, apresentando principalmente o pensamento cabalístico com alguns tons, alguns momentos astrológicos, que é algo bem interessante. Não vou apresentar aqui, mas que é um tema que eu venho estudando. E ele apresenta os métodos para se atingir o conhecimento profundo pela Cabala. Outro texto até mais conhecido é o Zohar, que é o Livro do Esplendor, que inicialmente foi publicado no século I depois de Cristo, se perdeu e ele voltou a circular publicamente já no século XIII. Eu acho interessante que, enquanto o Livro da Criação ele apresenta alguns aspectos, alguns temas astrológicos, por exemplo, pensando numa forma mais determinística, dizendo a influência dos astros sobre as pessoas, o Zohar ele apresenta a doutrina da unidade na Cabala, de forma a você conseguir transcender essas influências. Porque aí vamos imaginar, por exemplo, o Kutumi. Será que o Kutumi, se ele for leonino, ele vai ficar dando desculpa por ser assim ou assado pelo seu signo? Provavelmente não. Então, em algum momento, a gente vai usar a astrologia para, de alguma forma, ter conhecimento sobre si mesmo, mas em algum momento a gente vai também transcender. E quando a gente transcende o eu, a gente transcende também essas características, que é uma coisa interessante de se pensar quando estuda astrologia. A gente não pode nunca usar a astrologia para se desculpar pelos nossos defeitos, mas sim sempre como uma ferramenta para a nossa transcendência. Outro texto interessante que também está ali é o Bahir, que é o livro da iluminação, que apresenta também as bases reencarnacionistas da doutrina cabalística. Esses são os três livros, digamos assim, básicos no sentido de estarem presentes na literatura em português, são mais fáceis de encontrar. É claro que em hebraico existe uma miríade de outros textos. E fora esses, eu quero também comentar sobre a Cabala luriânica, de Isaac Luria, que ali no século XV para XVI, após a expulsão dos judeus na Espanha, ele iniciou uma nova fase a partir de uma interpretação cabalística daquela fase de sofrimento pela qual os judeus estavam passando. Foi aquela fase da expulsão deles da Península Ibérica. E foi nesse momento que surgiu a ideia de Clifa, que ela é bastante usada na Cabala hermética ocidental. E é se referindo à Cabala luriana que tem essa imagem aqui bem famosa. Porém, o texto cabalístico mais difundido no mundo realmente é a Torá ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. E aí é interessante seguir aqui algumas palavras da Blavatsky, que diz que Moisés era um sacerdote egípcio. E assim como todo sacerdote egípcio que conheceu a sabedoria egípcia, ele se submeteu à iniciação dos mistérios sagrados dos magos. Então, nós vamos, de alguma forma, entender qual que é a relação entre Cabala e magia, que é diferente do que a gente costuma ver por aí, que muita gente coloca a Cabala como se fosse simplesmente uma coletânea de feitiços, de fórmulas mágicas, que alguns chamam isso de Cabala prática, mas vocês vão ver aqui que Cabala prática é simplesmente nós trabalharmos a nós mesmos no caminho da senda. E aí pensando que, nossa, a Bíblia ela é uma obra cabalística, mas como então a gente poderia entender cabalisticamente a Bíblia? Existe uma espécie de método que a gente chama de PARDS,
Isso aqui é uma sigla, em hebreu, como em hebraico não tem as vogais, a gente coloca elas aqui minúsculas porque elas são uma transliteração em português. É um tipo de abordagem da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento em 4 etapas. A primeira etapa, que é a etapa que nós ocidentais costumamos fazer e parar, é a simplista. É a análise do texto por si só, você entendendo que aquilo que está no texto é o que aconteceu. E é daí que vem aquelas centenas e milhares de contradições e frases completamente sem sentido que a gente pode encontrar na Bíblia Sagrada. Essa é a entrada no texto, a leitura inicial. Um segundo momento é uma espécie de insinuação. É quando você, talvez com estudos paralelos, você começa a ver que aquele texto não diz o que está escrito, mas que tem alguma coisa por trás. É como se esse momento fosse quando você começa a sentir que tem algo escondido ali. É quando você tenta ampliar a exposição daquele versículo além do sentido literal, que a gente pode, eu costumo chamar de o sentido alegórico, quando você já vai dando expandindo um pouquinho esse sentido. O terceiro momento é quando você já percebe que além de uma possível alegoria, existe um ensinamento por trás daquele versículo, que é o momento de Dash, que é quando você coloca aquele versículo além do texto como um ensinamento, um procedimento ético que a gente pode retirar daquele texto. E por fim, o sentido oculto, que é o sentido, vamos dizer, semi-esotérico, é o mais profundo que nós conseguimos retirar daquele versículo de acordo com a nossa evolução consciencial. Então, é um texto que sempre vai ter várias camadas e que, de acordo com a nossa evolução, com o nosso caminhar na vida espiritual, nós conseguimos entender de uma forma melhor, cada vez mais profunda. Ou seja, a gente nunca chega ao mais profundo do texto. E é esse uma espécie de roteiro que os cabalistas costumam usar para estudar principalmente a Bíblia. E é um tipo de método que a gente consegue aplicar basicamente a qualquer texto esotérico, ou melhor, semi-esotérico, já que esotérico é apenas a nossa experiência direta. Até lá o texto sempre vai ser semi-esotérico. E aí um exemplo bem superficial seria o seguinte: imaginamos que dos 5 livros do Pentateuco, o Gênesis poderia ser uma espécie de história sobre o processo da descida do Espírito na matéria. Ali aquela explicação de como que foi nós sairmos da Trindade superior e cairmos no quaternário inferior. O período de escravidão no Egito pode ser entendido como aquele momento em que você se percebe como preso nessa prisão de carne e começa a sentir ali uma saudade de quando você estava lá na Trindade superior. E o Êxodo poderia ser considerado como uma espécie de história sobre a jornada de retorno ao lar. Então, desde a nossa caída, a gente é largado aqui, sozinho, a gente tem que aprender a voltar por conta própria. Uma sugestão de leitura, para vocês terem mais bagagem para poder fazer uma leitura cabalística da Bíblia, é esse livro aqui do Geoffrey Hodgson, que acho que tem um ali ainda, que é a Sabedoria Oculta da Bíblia Sagrada, que há um tempo atrás ela estava esgotada, mas a editora reimprimiu, então ela voltou às livrarias. E é um livro bem grandão. Acredito que a leitura é uma leitura relativamente fácil, apesar de densa e longa. E aí, normalmente, a gente dá bastante ênfase na Kabbalah hebraica, mas de uns tempos para cá eu tenho feito algumas pesquisas que me levaram a um tópico muito interessante. Imaginem vocês, na Idade Média, vocês cristãos, profundamente devotos, buscando algo realmente profundo,
e de alguma forma aquele dogma da igreja dava assim um desconforto. Imaginem vocês, cristãos de mente aberta, indo buscar algo mais profundo. Naturalmente, após um pouquinho de reflexão, você vai pensar, bom, se a Torá, se a Bíblia vem dos hebreus, eu vou lá conversar com os judeus para ver assim, o que eles conseguem me falar. Acontece que o judaísmo continua sendo uma religião. E esses cristãos medievais, eles conseguiam ter acesso a alguma série de ensinamentos, porém, o mais profundo, o iniciático, apenas quem se converteu ao judaísmo poderia ter acesso naquela época. Então aí fica o dilema. Ou eles se convertem ao judaísmo, ou eles continuam seu caminho cristão com as próprias pernas, utilizando aquele pouquinho de cabala que os judeus permitiram que eles tivessem acesso. Dessa turma de cabalistas cristãos, que estão Jacob Boehme, Saint-Martin de Pasquali, de quem se originou o chamado martinismo, Eliphas Levi, bastante famoso, Papi e Stanislas de Guattari. Essa galera, ela está mais ou menos na mesma época em que surgiam uns textinhos bem interessantes, que são o Fama Fraternitatis, o Confessio Fraternitatis e as Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkrantz. Textos surgidos ali no início do século XVII, entre 1614 e 1615. Esses textos, atualmente, são conhecidos como textos Rosacrucis, surgidos ali na Alemanha. E dentro desses textos existe toda uma explicação sobre uma fraternidade de adeptos que tem ali uma série de regras. E uma regra que eu achei interessante é de que um adepto Rosa Cruz sempre vai se vestir e agir conforme o local onde ele está. Então, assim, isso é interessante porque combina com aquela ideia de senda que eu passei no começo. Imagine um adepto que vai até um local, entra naquela cultura e consegue, dentro daquela cultura, transmitir ensinamentos profundos iniciáticos de acordo com aquela cultura. Então, tentando entender um pouco mais do que é a Rosa Cruz, claro, existem as ordens Rosa Cruzes, que todo mundo já ouviu falar, a Mork, a Fra. Mas aí, indo um pouco mais fundo, você percebe que, inicialmente, Rosa Cruz não é uma ordem específica. Eu até ouso dizer que ela é a egrégora da tradição cabalística no contexto cristão. Muitos cabalistas atualmente dizem que não há como você entender a cabala cristã, no contexto cristão, sem você passar em algum momento pela tradição rosacruciana, que, relembrando, não significa você simplesmente entrar numa ordem Rosa Cruz, mas sim você conhecer aqueles autores que eu mostrei ali agora há pouco, cada um dá uma palestra. Entender o trabalho deles comparado com a tradição cabalística hebraica, como que elas se conversam e como que elementos cabalísticos foram inseridos no cristianismo, no que atualmente conhecemos como os sacramentos, como alguns momentos de devoção cristã, assim como de estudo cristão. E aí, só para dar assim, um gostinho, eu encontrei uma correlação interessante
entre o autor daquele textinho, o chamado Christian Rosenkrantz, que muita gente pensa que entende que foi uma pessoa, tentam achar a tumba dele, fazem referências a possíveis pessoas que teriam sido o tal do Christian Rosenkrantz. Só que se nós formos ao grego, nós vamos perceber que cristão é Christian. E mestre, em hebraico, espero que esteja correto aqui, ele poderia ser transliterado como caras, e a corruptela, ou seja, a transliteração de rabi, de mestre, para o grego, para o latim, gerou Rosenkrantz. Então, Christian Rosenkrantz é um iniciado cristão, é um adepto cristão. E não é simplesmente um cristiano que tinha lá na Alemanha. E aí vocês podem assim, se perguntar qual que seria então a diferença entre a Cabalá cristã, a Cabalá e a Cabala cristã. Por alto, eu colocaria da seguinte maneira. A Cabalá seria uma mística, uma leitura profunda dos textos feitos pelos judeus, enquanto a Cabala é a mística gnóstico-cristã. Um elemento que eu acho interessante é que a Cabalá afirma que nós estamos em exílio, um momento de exílio, principalmente depois da reinterpretação de Isaac Luria, e que eles estariam aguardando um Messias. E na Cabalá cristã vocês já imaginam que esse Messias já veio, que é Yeshua, o nosso querido Jesus, Jesus Christos, Jesus o Christos. E um outro ponto que eu acho bem interessante é que até onde eu fui, eu entendo que a Cabalá hebraica, ela considera que nós podemos atingir um vislumbre, um estado contemplativo do divino. Enquanto aqueles autores cristãos, eles consideram que existe um religare, uma reunião, uma união com Cristo. E que a senda cabalística cristã é exatamente você desejar ardentemente essa união de volta com o divino. E aí, isso é uma coisa que a gente às vezes consegue perceber numa conversa entre um cabalista de contexto cristão com um cabalista hebreu. É algo interessante, talvez quem for atrás desse tema vai perceber que existe essa diferença no objetivo, e é algo que eu ainda quero me aprofundar mais. Mas colocando no contexto da senda, eu quero me atrever a dar uma definição nova da Cabala. Pensando no contexto de caminho espiritual, eu diria que Cabala, tanto a cristã como a hebraica, seria a ciência do colégio iniciático dos magos. E aí a primeira pergunta é, que magos são esses? Vocês já podem imaginar, cada um talvez já tenha uma definição de mago na cabeça, mas aí eu procurei uma definição nesse livro de Eliphas Levi chamado Dogma e Ritual da Alta Magia. Mais do que uma definição, eu quero explicar como se atinge o estado de mago. É o seguinte, quem é escravo de suas paixões ou de seus preconceitos, não pode ser um iniciado. Ele nunca se elevará enquanto não se reformar. Não pode ser um adepto porque a palavra adepto significa aquele que se elevou por sua vontade e por suas obras. Eu entendo que mago é um adepto. Em outro livro de Eliphas Levi, ele faz umas considerações que eu também acho interessante. A escravidão de um prazer chama-se paixão, patos, patológico. O domínio de um prazer pode converter-se em poder.
A natureza coloca o prazer junto ao dever. Se o separarmos do dever, o prazer, corrompe-se e nos envenena. Se o juntarmos com o dever, o prazer não se separará mais dele, nos seguirá e será a nossa recompensa. Essa é a chave da diferença entre a felicidade material e a felicidade espiritual. É nesse momento em que você deixa de buscar a espiritualidade em um lugar, em um momento, e passa a entender que todos os momentos são momentos para nós exercitarmos nossa espiritualidade. Inclusive os momentos que nós entendemos são momentos de prazer. Ou seja, o ascetismo por si só gera orgulho espiritual. Enquanto que a transmutação de nossas vontades, de nossos condicionamentos, é a chave para nos tornarmos adeptos. Porque a inteligência e a vontade do mago são os instrumentos de um valor e de uma força incalculáveis. E para resumir o dogma, que é a base semi-esotérica de toda religião, o visível é a manifestação do invisível. E o mago é aquele que não se deixa mais enganar pelo visível e passa não a dominar o invisível, mas a compreender o seu fluxo e trabalhar em prol dele e de todos os outros seres. Mago não é alguém que muda a realidade. Mago é alguém que compreende a realidade e trabalha em prol dela. E é pensando em nos tornarmos magos que eu proponho que a gente estude a caminhada pela árvore da vida, que está aí na apostilinha que eu deixei com cada um de vocês. Eu quero, até para tornar um pouquinho mais próximo ao pensamento teosófico, citar algo que está, de alguma forma, expresso no livro do Zohar, no livro do Esplendor, que é: existe uma realidade única, chamada Ein Sof, que costuma ser representado como ali umas escaminhas em cima da árvore da vida, imaginando que são planos sobre a árvore da vida, que é tudo aquilo que a gente considera o absoluto, o infinito, o imutável, o incognoscível para a mente, o ilimitado e manifesto absoluto. É aquilo ao qual a gente vai mergulhar no momento que tivermos a experiência direta com o absoluto. Imaginando que esse é o absoluto, o que nós somos? Cada ser humano é uma centelha do Adam Kadmon, que é um termo bastante forte na Cabala. Igualmente destinado a receber a luz do alto eclésia católicos, da hierarquia universal, a fraternidade universal. A comunhão impessoal dos céus à terra, de vontades orientadas para o centro, orientadas para o Deus, Pai, Filho, Sofia e Espírito Santo, com a sua potência quaternária, amor, vontade, sabedoria e atividade. E é essa configuração que nós, nessa caminhada, temos que voltar a ser. Pois cada pessoa leva consigo, na claridade do seu rosto, o contorno de seu próprio paraíso. Então, todo mundo aí pegando a sua folhinha, vamos ter um primeiro contato com a chamada árvore da vida. Considerando que pelo tempo eu vou ter que fazer certas simplificações para ser uma primeira entrada, e espero que isso seja motivo de reflexões e meditações de todos.
Em primeiro lugar, vocês percebem aí que existem 3 pilares que são ali os suportes para as esferas. Olhando principalmente a árvore da vida da direita. Cada um desses pilares está aí por algum motivo. O pilar da esquerda pode ser entendido como o pilar da severidade, da contração e da energia yin. O pilar da direita é o pilar da misericórdia, da expansão, do yang. O pilar da direita é o da misericórdia, expansão e yang, e o do centro seria o dito caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E aí vocês podem guardar essas 3 palavrinhas, severidade, misericórdia e equilíbrio. Agora a gente vai pegar cada uma dessas esferas, chamadas sefirotes, e a gente vai saber o sentido de cada uma, em bloquinhos de 3, para a gente entender como que vai ser esse caminho. Pois bem, o primeiro sefirote é Malkut, do pilar do meio à esfera mais inferior. Pode ser entendido como o reino material, o nosso corpo, aonde nós estamos nesse momento. Porém, não é só a matéria por si só, mas é sim um reflexo denso do aspecto psíquico e sutil que nós criamos. Lembrando que o visível é sempre manifestação do invisível. E ela é a concretização de todas as sefirotes acima dela. Foi descendo e se densificou, formando Malkut. Então, vamos imaginar que é daí que a gente vai começar a caminhada. Então, estamos aí. A gente agora vai ter que subir nessas 3 esferas que estão acima de Malkut. A primeira, que está no pilar da misericórdia, à esquerda, é Netzar, que é o recipiente da expansão, pilar da expansão, que nós conhecemos como ação e sentimento. Então guardem, Netzar, ação. Hod, no pilar da esquerda, é o recipiente da contração que conhecemos como razão e raciocínio. E a esfera entre essas 2 sefirotes é Yesod, que é a síntese de emoção com razão. É importante a gente pensar que, por mais que nós sejamos racionais, a nossa ação sempre tem como embasamento um sentimento. Porque nós fazemos aquilo que nós acreditamos. Então, é importante que a gente nunca caia na cilada de pensar que ser racional é reprimir os sentimentos. Nós temos sim que guiar os sentimentos pela razão, que no caso seria uma purificação contínua. E eu gosto de entender que a síntese de emoção e razão é a imaginação. Imaginação, diferente do que costuma ser entendido, não é fantasia. Não é você imaginar coisas, viajar na maionese. Mas sim, você criar um filtro que é por onde vai passar as impressões que o mundo material vai nos dar. E a imaginação é o que seria a nossa subjetividade, aquilo que nós extrairmos desses estímulos exteriores. E aí que está. Quando nós somos seres muito traumatizados, muito condicionados, essa imaginação é completamente inconsciente. Basta você ver que às vezes a gente passa por uma situação junto com alguém, nós temos uma visão completamente diferente daquela pessoa que passou pela mesma situação. Porque são 2 filtros diferentes.
Então, imaginação aqui é você aprender a filtrar o exterior de acordo com uma emoção equilibrada pela razão. E é com essa imaginação purificada que você consegue criar uma vontade pura, que é o que vai dar força ao mago. E aí vamos colocar isso agora num contexto de senda mesmo. Imagine que a gente saiu aqui de Malkuth e a gente vai fazer uma caminhada realmente por essa árvore. Primeiro que a gente tem que colocar Malkuth, o nosso corpo, não simplesmente como uma prisão, porque aí a gente tende a um ascetismo, a você querer começar a se punir, se autoflagelar. O corpo não é simplesmente uma prisão, mas é sim um suporte para o nosso espírito. E quando nós entendemos que esse suporte, ele não é simplesmente uma prisão, mas um instrumento para nós termos contato com o mundo exterior e poder, com esses contatos, aprender, a gente passa a usar esse instrumento no mundo denso através do equilíbrio de Hod com Netzar, da razão com a emoção. E essas duas sefirotes vão nos dar o equilíbrio que vai se concretizar numa imaginação criativa. No momento em que nós recebemos estímulos externos, mas conseguimos responder esses estímulos de uma forma menos inconsciente, uma forma menos reativa. Nós deixamos de reagir ao mundo para sermos proativos com o mundo. É daí que vem, por exemplo, uma visão mais empática, uma visão que vai ter uma razão que vai conseguir guiar a emoção de uma forma menos condicionada. E essa é a base pela qual o mago vai ter que exercer a sua vontade. Então, esse primeiro momento da roda giratória, na senda sefirótica, tem como regra que toda experiência física é uma dádiva. E a imaginação vai vir exatamente para a gente deixar de pensar que uma coisa que nos acontece é boa ou ruim. Nós vamos entender que, na verdade, tudo era necessário. É aí que vem, por exemplo, Luz no Caminho e nos diz que nós não temos amigos nem inimigos, temos instrutores. E para dar um exemplo de como uma experiência física pode ser polêmica quando a gente compartilha, é a desse vestido aqui. Aí eu quero perguntar o seguinte, quem é que está enxergando esse vestido azul e preto? E quem é que está enxergando esse vestido dourado e marrom? Dourado e azul. Tem alguém vendo outra cor? Ainda tem isso. Então, aqui um apêndice. Essa é uma figura que ela está exatamente no limiar da percepção visual dos nossos olhos. Quando essa imagem chega aos olhos de vocês, ela está exatamente no limiar do código entre o azul e o preto e o branco e dourado e bege e qualquer tipo. Então essa figura, ninguém precisa ser daltônico para
para discordar dessa cor. E aí você imagina, racionalmente, quando essa imagem surgiu, tinha gente que brigava, falava, você é louco, você está vendo isso? Brigava realmente. Mas aí quando você pega a emoção, fala, nossa, quantas versões, mas você racionaliza, coloca a ROD para funcionar, você vai perceber que não é questão de gosto, é questão de que existe um funcionamento, nossos olhos, e aí você racionaliza e coloca isso em pratos limpos. Então imagine você trabalhar dessa forma com todas as situações da sua vida, ou ao menos tentar trabalhar esse filtro. Agora a gente vai dar uma subidinha e ver os próximos 3 sefirotes que estão na fila horizontal de cima. O primeiro é Gesed, ou Kesed, que está à direita. Gesed é o recipiente da expansão da abundância gerada pela ação bondosa e justa. E na outra ponta você tem Gevurah, ou Geburah, que é o recipiente da contração, do rigor necessário para que todos os passos sejam firmes. E ao meio existe Tiferé, que é a beleza da ação altruísta e essencial vinda do equilíbrio entre o rigor e a bondade. Então, nesse momento, olhando aí a árvore da vida do lado esquerdo da folhinha, vocês vão ter que... isso aqui é um diagrama que eu achei interessante, que diz, o passo que nós fizemos anteriormente é o caminho do submundo. É quando nós estamos mergulhados na matéria e queremos evoluir. Nesse momento que nós fazemos ali aquele primeiro contato com o equilíbrio da razão com a emoção. Quando nós já estamos um pouco mais trabalhados nesse ponto, começa o que seria o caminho alquímico dentro da árvore da vida. É o momento em que nós começamos a buscar a nossa essência, que é de Tiferé. Com base na ação imaginativa, da imaginação criativa que nós adquirimos com o nosso trabalho em Yesod. E esse caminho alquímico vai se concretizar no equilíbrio entre a bondade e o desapaixonamento supremo, a bondade que não depende de você gostar da pessoa que vai receber, e a lapidação rigorosa de Gevurah. Ou seja, você é alguém bondoso que tem um rigor por trás dessa bondade. Você, por exemplo, não vai, nessa bondade, alimentar o egoísmo ou os afetos negativos de uma pessoa apenas para agradá-la. Você vai aprender a ser bondoso e rigoroso ao mesmo tempo. E é interessante quando a gente falar de um caminho alquímico, porque, por exemplo, o ouro dos alquimistas, ele só é atingido, só é conquistado no momento em que esse alquimista não vai se aproveitar materialmente desse ouro. O caminho alquímico, ele tem esse nome porque quando nós pensamos no ouro dos alquimistas, ele só é atingido no momento em que você não vai mais ter objetivos materiais na conquista daquele ouro. E aí, enquanto a roda abaixo seria a roda giratória, seria talvez a roda do Sansara, para os budistas, aqui você vai ter a roda da quietude, a roda da introspecção, o momento em que aquela vontade da imaginação é aquietada, ela é melhor trabalhada. E aí nós vamos agora para o momento definitivo do nosso caminho espiritual. É o momento em que nós vamos chegar no chamado abismo de Da'at.
que é a Sefirot invisível, Sefirot pontilhada, da próxima fileira horizontal. Todos encontraram? Da'at pode ser entendido como o abismo que separa todo o conhecido do desconhecido. O conhecido é tudo aquilo que nós usamos para nos dar essa falsa segurança que gera esse egoísmo, esse medo de perdermos esse corpo que nós temos e que muitas vezes nos aprisiona, em prol do desconhecido, que é aquilo de essencial que nós temos em nosso ser, mas que nós esquecemos pela ignorância da matéria. Então, Da'at é o abismo, é o momento em que nós temos que deixar praticamente tudo que existe em nosso corpo quaternário inferior para avançar na experiência divina do contato direto. E é aí que a gente entra na última trindade que está no topo da árvore da vida. À esquerda está Binah. Binah é o recipiente da contração de entendimento, com reflexos do divino, gerado pela ação altruísta, da razão altruísta e do rigor espiritual. Do outro lado, nós temos Hokmar, que é o recipiente da expansão da sabedoria, com reflexo do divino, gerado pela ação consciente e intenção bondosa. Reparem que a Sefirot superior é uma espécie ali de resultado das inferiores. E sempre vejam que, de um lado, você tem a misericórdia, a expansão, o crescimento, e do outro lado você tem a contração, a lapidação, o momento em que o que nós conquistamos com misericórdia, nós lapidamos com a severidade. E lá em cima, no topo, nós temos Keter, que pode ser entendido de várias formas e, no primeiro momento, eu decidi colocar como a chamada coroa, que seria uma primeira manifestação do desconhecido. Ali, uma concentração dessa luz divina que habita todos nós. Existem algumas comparações, por exemplo, em algum momento Blavatsky diz que Keter seria o primeiro Logos, outros autores dizem que seria o segundo, que o primeiro seria a Ein-Sof. E aí são todas algumas discussões que um estudioso mais profundo talvez pode ter um contato. Nesse primeiro momento a gente pode entender então que Keter seria ali aquele espírito da qual se derramou a luz até chegar na matéria em Malkuth. Pois bem, uma dos entendimentos, então, do que seria a árvore da vida é que ela é a unidade básica de construção do universo. Tudo, cada átomo tem a árvore da vida dentro dela. E aí, pensando teosoficamente, eu gosto de relacionar uma abordagem da árvore da vida com a abordagem da escada de ouro, que é o seguinte, aqui você tem 4 árvores da vida empilhadas. Aqui, onde está a Tiferet, na árvore de vocês, a gente encaixa o Malkuth da árvore de cima. Então a gente vai encaixando 4 árvores da vida. E aí você teria 4 momentos dessa subida que também se referem aos 4 mundos da Kabbalah. Que aqui não dá para ler muito bem, mas aqui o primeiro vai ser o mundo da ação, o mundo da formação,
O penúltimo é o mundo da criação e lá em cima é o mundo da emanação. Então você começa trabalhando o seu corpo, depois aprofunda num trabalho da sua psique, chega a um trabalho espiritual para aí sim chegar no divino. E eu entendo que esse trabalho se tem como um reflexo direto esse texto de HPB, que é a chamada escada de ouro. Eu acredito que se vocês meditarem nas sefirotes, conjuntamente com cada uma dos aforismos da escada de ouro, vocês vão encontrar quase que uma referência direta, não só a algumas sefirotes específicas, como a árvore da vida inteira. Então, apenas para relembrar, quais seriam ali os conselhos da escada de ouro? Vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, afeto fraternal para com seu codiscípulo, presteza para dar conselho e instrução, leal senso de dever para com o instrutor, pronta obediência aos preceitos da verdade, uma vez que nela pusemos nossa confiança e cremos que o instrutor a possui. Corajoso suportar das injustiças pessoais, destemida declaração de princípios, valente defesa daqueles que são injustamente atacados, mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos que a ciência, chamada Gupta Vidya, revela. Esta é a escada de ouro, cujos degraus o aspirante pode galgar até o templo da sabedoria. Vamos, quem sabe, trabalhar a árvore da vida, unindo-a com a escada de ouro. E, encerrando, eu quero fazer um breve comentário a respeito da ideia de mistérios maiores e menores. Tem aqui um textinho de HPB, onde eu destaquei o mais importante. Aqui, nesse texto, ela se defende daquela acusação de nós, esoteristas, sempre falarmos em mistérios. Que mistérios são esses? Diz ela que a ciência sagrada é unicamente conhecida de muito poucos. Mas quais mestres da antiguidade não preservaram secretamente os seus ensinamentos, receando a sua profanação? Quem fez isso? Orfeu, Zoroastro, Pitágoras, Platão e até os Rosacruzes e franco-maçons mais modernos. Foi uma regra constante que o discípulo deveria guardar a confiança, Foi uma regra constante que o discípulo deveria ganhar a confiança do mestre antes de receber dele a palavra suprema e final. As religiões mais antigas tiveram os seus mistérios maiores e menores. E os neófitos sempre tinham que prestar um juramento antes de serem aceitos. O candidato tinha que sair vitorioso das terríveis provas dos mistérios maiores, antes de receber a instrução. Era por esta razão que Amônio Sacas, tal como Pitágoras, fazia os seus discípulos prestarem juramento de jamais divulgar as doutrinas superiores a ninguém que não tivesse sido já instruído nas doutrinas preliminares e não estivesse pronto para a iniciação, imaginando que um dos pontos principais dessa doutrina preliminar é exatamente a ideia de pureza, de purificação, de trabalho pessoal em busca de você ter condições de receber esses ensinamentos.
Então daí eu encerro mostrando para vocês o que eu chamei, entre aspas, de mandamentos cabalísticos. São 4 palavrinhas que todo aprendiz de mago deve guardar no coração. Devemos saber, ousar, querer, calar.